A partir de janeiro de 2022, as taxas de juros começaram a disparar. Até aqui, tudo bem. Se não passasse dos títulos assustadores das notícias, do barulho de fundo nos cafés, continuava tudo bem. A triste realidade é o que vem a seguir, o impacto concreto nas pessoas e no mundo à nossa volta desta subida da taxa de juros sobre a qual nunca nos ensinaram na escola. O aumento do preço dos bens essenciais, por um lado, e o mais relevante, na maioria dos casos, a subida acentuadíssima da prestação do crédito de habitação. Vejamos então o que é que podemos efetivamente fazer quando nos deparamos com um encargo com a nossa casa superior ao esperado e o que evitar para não constarmos da famosa lista negra do Banco de Portugal. Em novembro de 2022 foi aprovado pelo Governo um decreto-lei com o objetivo de apoiar quem tem sido prejudicado pelo aumento das taxas de juros, nomeadamente as pessoas com uma taxa de esforço já elevada na contratação e que agora então se tornou incomportável. Simplificando, para este efeito, a taxa de esforço é a percentagem que as nossas responsabilidades financeiras mensais significam face ao nosso rendimento. Ora, resumindo, este decreto abrange montantes em dívida iguais ou inferiores a 300 mil euros e impõe 2 pontos em particular. Primeiro, que os bancos entrem em contacto com os clientes mais afetados para explorarem a renegociação do seu mútuo, focando-se sobretudo no alargamento do prazo de amortização sem comissões ou agravamentos da taxa de juros. Segundo, a suspensão temporária da comissão de reembolso antecipado, que para as taxas variáveis significa 0,5% do capital a amortizar. Na prática, se a minha taxa de esforço passar dos 36%, mediante certas condições, as instituições têm de me ligar a propor uma renegociação, por um prisma, e pelo outro deixa de existir uma comissão de amortização, permitindo-me pagar o que conseguir da dívida. Esta segunda medida deixa um bocado a desejar. Acho pouco provável alguém com 50 ou 100 mil euros no banco precisar de abater a sua responsabilidade, tendo em vista a redução de uma prestação mensal. A não ser, claro, pelo conforto psicológico se estiver a passar por um momento na vida em que se depare com problemas de cash flow mensal. Faria muito sentido, no caso de, a quando de uma transferência para outra instituição, mais uma das alternativas em cima da mesa, não ser já assumido por esta última o encargo com a comissão. Só que é algo que já se pratica. Mas então, falámos de renegociação, de transferência, e estando a nossa situação ligeiramente mais confusa, talvez porque temos mais do que um crédito, se calhar alguns já em cumprimento e com taxas elevadíssimas, há uma terceira possibilidade, a consolidação. É precisamente sobre estas 3 formas de aliviar a nossa conjuntura que vamos falar hoje. No que cada uma consiste, como é que concretamente melhora o nosso dia-a-dia e qual a melhor para cada cenário. Uma decisão que, depois de estarem na posse da informação transmitida no decorrer dos próximos minutos, podem obviamente fazer a solo, ou então falando com o Dr. Finanças, o patrocinador deste vídeo, para vos ajudar a analisar tudo de forma totalmente gratuita através do primeiro link na descrição. Isto porque na contratação de um financiamento costuma sempre haver outras entidades que nos guiam pelo processo e esclarecem dúvidas. Agências imobiliárias, no caso do crédito de habitação, concessionários automóveis, no crédito automóvel, serviços de apoio ao cliente, em alguns créditos pessoais. Nesta luta, dá jeito de ter alguém do nosso lado. Sem custos, ainda melhor. Conseguem fazê-lo porque ganham uma comissão do lado dos bancos que nós nunca conseguiríamos ir buscar. Nunca fica mais barato por não existir um intermediário. E o que ganhamos é alguém que nos dá a mão e sabe efetivamente o que está a fazer. Diagnosticam a nossa realidade e ganham uma noção clara, no momento zero, quando os contactamos, se faz sentido ou não avançar e com o que exatamente. Ou seja, fazem logo uma radiografia para ver qual o tratamento mais vantajoso e quais as alternativas benéficas ao nosso dispor. Como estão nisto todos os dias, conhecem toda a oferta no mercado e conseguem agir sobre todas as frentes. Transferências, seguros, outros financiamentos e por aí fora. De novo, se estão frente a frente com uma subida da vossa prestação e querem explorar caminhos, aconselho mesmo contactarem o Dr. Finanças através do primeiro link na descrição, no mínimo para evitar cometer erros comprometedores da nossa vida financeira num longo prazo, como o que vamos falar agora. A par da crise imobiliária pela qual se grita nos jornais, pelo menos desde 2018, não creio ter lido tantas notícias com títulos assustadores sobre algo que não existe, como esta misteriosa lista negra do Banco de Portugal. O que é que existe então e porquê é que se fala nisto? Temos um documento em Portugal chamado Mapa de Responsabilidades de Crédito, onde estão reunidas todas as nossas dívidas a bancos, obrigatoriamente comunicadas ao regulador. Serve para, de uma forma simples, estas instituições identificarem se estamos ou não em condições de contrair mais dívida se a solicitarmos. E esta é a única base de dados centralizada existente sobre os nossos perfis financeiros enquanto consumidores.
Tudo o resto é de privados que guardam a informação para si. Então vejamos que elementos informativos para aqui andam. A nossa identificação, a data de emissão, o tipo de cada responsabilidade, se somos devedores, fiadores ou avalistas, o produto financeiro em questão, se é um crédito pessoal ou um crédito automóvel ou outros, o tipo de negociação, podendo ser nova, uma renegociação regular ou por incumprimento ou uma renovação automática, se está em litígio judicial a dívida ou não, quando iniciou e se espera terminar, o número de devedores no contrato, o montante total devido, quanto desse montante não está em ordem e a partir de quando, o potencial, num cartão de crédito, por exemplo, é o limite autorizado, a prestação correspondente e sua periodicidade e, por fim, as garantias dadas. Estar na lista negra do Banco de Portugal acontece quando se verificam 3 coisas, podendo acontecer em simultâneo ou não. Termos registado um financiamento renegociado por incumprimento, termos um encargo em litígio judicial ou estarmos em falha de pagamento e haver crédito vencido ou abatido ao ativo. Traduzindo esta última parte por miúdos, o vencido corresponde ao valor em atraso e o abatido ao ativo corresponde à quantia da qual o credor já não tem grande expectativa de recuperação. São estes os aspectos a evitar. Isto porque, quando outra qualquer instituição nos pedir este mapa e vir qualquer uma destas realidades, torce o nariz, provavelmente concluindo não termos um perfil seguro. A boa notícia é, mesmo incumprindo, se acabarmos por pagar essa responsabilidade na totalidade, desaparece por completo do nosso cadastro. Este documento só reflete aquilo que está ativo. Claro que, se isto aconteceu, suponhamos, no BPI, eles vão sempre ter um registro do acontecimento, de modo que a nossa imagem fica meio queimada nessa praça em particular. Falemos então sobre o que é que não convém renegociarmos, como o devemos fazer e quais as outras vias ao nosso alcance. Devo X à entidade Y nas condições Z e quero alterá-las. Isto é uma renegociação. Geralmente faz-nos sentido olhar para ela quando estamos numa posição mais débil, uma vez que se torna mais complicado conseguir transferir o crédito quando não tenho condições nem apetecibilidade para me aprovarem no outro lado. Não havendo alternativas, tenho de dialogar com a empresa atual e tentar mexer em alguns pontos-chave. Quais são eles? Podemos alargar o prazo do empréstimo, no seguimento deste decreto novo, com uma grande ênfase na possibilidade da retoma do prazo anteriormente contratado, se no futuro assim o desejarmos. Podemos reduzir o spread, a margem de lucro do credor inicialmente contratado. A realidade é, quando o indexante, a Euribor, sobe, os spreads tendem a descer ligeiramente e vice-versa. Quando há uns meses a realidade era spreads de 1%, agora já se vê 0,8% tranquilamente e há algo com algum impacto na prestação final. Podemos pedir um período de carência de capital em que apenas nos são cobrados juros, ou seja, a prestação tem 2 componentes, a amortização de capital, uma parte do emprestado que estamos a pagar de volta, e os juros, o custo da operação. Neste período diminuiríamos ligeiramente a prestação, eliminando uma das peças. Podemos fazer um diferimento de capital, como quem diz, empurrar uma percentagem do dinheiro em falta para o final do contrato, como se de um leasing se tratasse. Em outros termos, ter uma última prestação significativamente mais elevada, reduzindo o encargo atual. Podemos alterar o tipo de taxa, de uma variável para uma fixa, por um determinado período que consideremos benéfico. E por último, mas não menos importante, podemos rever os seguros, tanto o de vida como o multirriscos. Normalmente, a quando do início do contrato, concordamos com a adesão a ambos através do próprio banco para beneficiarmos de uma bonificação do spread, sendo por vezes o resultado um maior custo para o nosso lado. Nesta altura, faria sentido perceber se é possível ir adjudicá-los fora, eventualmente mais baratos. Muito bem, nisto tudo, onde é que não devemos mexer? No alargamento de prazo, no diferimento de capital e no período de carência, porque a probabilidade é, numa eventual futura avaliação para o outro mútuo, me pedirem um comprovativo do porquê da renegociação, ainda que regular, ter ocorrido. E se for uma questão de spread, tudo ok. Se por outro lado tiver sido uma carência de capital, pode existir a interpretação de que houve eventuais dificuldades financeiras. No final do dia, tudo vai depender da justificação do cliente e da subsequente interpretação da corporação. Portanto, apesar de o Governo ter vindo de clarificar que qualquer renegociação feita ao abrigo do novo decreto devesse ser reportada como uma renegociação regular, eu perguntaria sempre à instituição financeira qual vai ser a gênese da comunicação ao Banco de Portugal. Aqui é algo complicado ter a ajuda de uma entidade externa, como o Doutor Finanças, porque vamos estar a envolver alguém que não tem nada a ver com o processo no meio da nossa comunicação com a entidade financeira. Claro que, se por acaso quem vos arranjou um empréstimo foram eles, ajudam de muito bom grado. Mais uma razão para, se estiverem no processo de compra de casa, entrarem em contacto para explorarem em conjunto, gratuitamente, as melhores condições possíveis para o vosso caso, através do segundo link na descrição.
Face ao momento vivido, os bancos estão a apostar fortemente no mercado de transferências. Sendo sincero, não é nada surpreendente na medida em que desde sempre que os seus esforços de aquisição de novos clientes são superiores aos de retenção dos atuais. Tenho um crédito na instituição A e, pela razão acabada de mencionar, decido tentar mudar para a B, já que provavelmente me acolhe de braços mais abertos. De momento, a maioria dos bancos suporta ou devolve os custos envolvidos, as várias comissões de abertura, de formalização, de avaliação, por aí fora. Mas atenção, se a minha taxa original era fixa, vou sempre ter de pagar pelo menos 1,5% de penalização pela amortização antecipada, os normais 2% para a taxa fixa, menos o tal 0,5%, agora por causa do decreto, em qualquer outra altura, porque alguns bancos o assumem. A vantagem disto é, ao contrário da renegociação, não implicar absolutamente nada a nível de histórico junto do Banco de Portugal. Estamos a extinguir uma dívida e a contrair outra. O processo é relativamente simples, decorrendo mais ou menos com os mesmos timings do normal, os 15 a 45 dias. Primeiro, faz sentido contactarmos com quem trabalhamos atualmente, para tentar renegociar, explicando quais as nossas preocupações e necessidades, tentando reduzir o spread, fixar a taxa durante um determinado período se nos der conforto. Não havendo margem de manobra, vamos à procura de uma alternativa, sozinhos ou com o apoio de um intermediário de crédito, acima de tudo por causa da noção imediata face à oferta toda e da poupança de tempo que isso representa. Reunimos a documentação necessária, a mesma da compra da casa, somada da cópia da escritura e do documento complementar onde se encontram as condições do crédito, analisamos as propostas em cima da mesa, optamos por uma, seguindo-se à aprovação, exatamente igual à da aquisição. É feita uma avaliação ao imóvel e, por último, são emitidas as cartas de aprovação e é marcada a escritura de transferência de hipoteca. A verdade é que estamos mesmo numa boa altura para isto, porque se tem vindo a abrir uma guerra de spreads e não só. Já se começa a ver coisas na ordem dos 0,8%, taxas mistas com os primeiros 2 anos fixos para tentar combater a incerteza, dispensas de seguro de vida para clientes com mais de 45 anos desde que o valor do empréstimo face à avaliação do bem seja inferior a 65% e o crédito tenha 2 titulares. É mato. Imaginemos uma realidade em que já explorámos a renegociação, mas não nos apresentaram soluções, e já explorámos a transferência, mas ninguém queria o nosso mútuo relativo à casa. Só que, a somar ao crédito de habitação, temos também outros 3 ou 4 produtos contratados, antigos e com taxas elevadas. É aqui que entra a consolidação, assumindo uma de 2 formas. Ou faço um reforço junto do meu banco, ou seja, constituo um novo financiamento multifunções, liquido todos os outros e dou o meu imóvel como garantia, com custos na ordem dos 1.200 a 1.500 euros em comissões e na escritura, ou transfiro tudo para outro credor e no decorrer disso faço um reforço de hipoteca com custos de 0, se tudo for assumido, aos tais 1.500 euros, dependendo do nosso caso em particular. Implicações? Tal como na transferência, nada. Mas o tipo de pessoa para quem isto se destina é diferente. Vejo esta como sendo a solução ideal para alguém que não consegue poupar no crédito de habitação de modo nenhum, quer maior liquidez no final do mês, evitando a cobrança das várias prestações em dias diferentes, e precisa de resolver o problema no imediato, diluindo o prazo por mais anos, mas aumentando os juros. O passo a passo é todo igual à transferência, contudo, sendo que o meu banco tem lugar uma escritura do mútuo novo, com hipoteca, ou sem hipoteca, não passa da assinatura de um contrato. Em todo o caso, qualquer um dos caminhos sobre os quais falámos hoje vão requerer algum jogo de cintura, sacrifício e, na minha opinião, aconselhamento profissional. Querendo perceber melhor sobre como funciona e em que é que nos pode ajudar um intermediário de crédito, sugiro que vejam de seguida este vídeo passado. Por hoje é tudo. Desejo-vos genuinamente tudo de bom. Sou-vos muito grato pelo incessante apoio. Um abraço e até para a semana.